E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui continuar na leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo 5 tem uma história aqui bastante conhecida e a gente vai ler e depois a gente vai comentar. Essa história é muito usada pelos espertinhos da fé. Vamos ver aqui. Hoje é 30 de janeiro, né? Tá um dia lindo. Amanheceu -10. Agora esquentou um pouquinho. Tá -8 lá fora, né? Aqui em casa não. Aqui em casa tá bem. Tá tudo certo. Vamos lá? Atos capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. No capítulo anterior, eles relatam que muitos vendiam seus bens, suas propriedades e entregavam o dinheiro nos apóstolos para eles fazer tipo o gerenciamento ali daquela comunidade. Né? Isso foi necessário no começo porque muita gente, milhares de pessoas decidiram seguir a fé em Jesus e muitas das pessoas tinham que ficar com eles. Aí essas pessoas deixaram trabalho, deixaram muitas coisas e foram viver tipo uma comunidade. Aqui isso foi no começo, né? Não é uma regra, foi uma coisa necessária na época. E dando seguimento sobre essas coisas que aconteciam, que as pessoas vendiam seus bens e muitos davam na mão dos apóstolos lá para eles gerenciar lá a comunidade, para repartir, para manter todo mundo. Só que mais na frente, em outras cartas, ele fala que quem não trabalha é melhor que não coma. Não é que quem hoje vai ser crente tem que vender tudo que tem e entregar na igreja, não. Isso é uma das coisas que os espertinhos da fé ali se aproveitam, né? Vamos lá. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, caiu morto. Caiu e morreu, né? E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste aquela propriedade por tanto? Ela disse: Sim, por esse valor. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Por que é que entre vós vocês combinaram para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo ela caiu e expirou. E entrando os moços, acharam-a morta e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-nos em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, aí tem um parênteses aqui, e eram eles da seita dos saduceus, fecha parênteses, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida.
E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote e o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que prendeste e encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Estão falando de Jesus, né? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo ele isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levando-se no conselho um certo fariseu, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, se fala doutor da lei, é os mestres da lei, do Velho Testamento, né, das leis de Moisés, aquelas coisas. Eles eram doutores, eles eram os que ensinavam o povo. Me perdi. Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, tipo, tirassem eles um pouco da reunião. E disse-lhes, isso Gamaliel falando: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a este homem. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora vos digo: dai-me de mão a estes homens, e deixá-los, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo a Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Engraçado, né? O cara deu um conselho aqui, esse Gamaliel, deixa eles, sempre aparece um com uma história nova aí, vai muita gente atrás, mas depois se espalham, não dá em nada, tipo, deixa eles fazer isso, deixa eles em paz, porque quanto mais combater, vai se espalhar. E também, se for coisa de Deus, se for coisa dos homens, logo isso passa. E se for coisa de Deus, a gente vai estar combatendo a vontade de Deus. Então deixa eles ir. Mas não perderam o tempo, né? Ainda pegaram os apóstolos, açoitaram eles para depois liberar. E deixaram-nos ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Acabou o 42 do capítulo 5. Eu vou voltar aqui no começo, nessa história aqui de Ananias e Safira.
Porque muita gente, muitos líderes, né? Não cita nome, mas só é olhar na internet aí que tem bastante. Que nosso problema aqui não é combater os homens, é combater o que eles representam. Muitos usam essa história de Ananias e Safira porque diz que tem que dar o dinheiro, porque tem que dar, que o Espírito Santo quer dinheiro. O seguinte aqui, o contexto aqui da história. As pessoas vendiam, alguns, né? Não era lei, nem era obrigação, nem era regra. Quem queria, voluntariamente, vendia suas propriedades e entregava para os apóstolos, como eu já falei, reger lá, né? A comunidade, que era milhares de pessoas. E quem queria, falava. Queria, doava a sua parte. O problema aqui foi a mentira. Porque ele combinou com a esposa de mentir sobre o valor. Por isso que aconteceu deles morrerem. E ela foi perguntada depois de novo. Um exemplo, vamos dizer que ele vendeu a propriedade por 1.000. Ele só bastava chegar. Eu vendi minha propriedade por 1.000. Ó. Toma aqui a metade, eu vou ficar com a metade. Toma a metade aí você para ajudar aqui na obra. É isso que Pedro fala. Não era sua? Se você vendesse, quisesse ficar guardado, não era seu? Se você quisesse não dar nada, também não era seu? Não, se você quisesse vender por 1.000, toma aqui 100, toma 10%, ou eu vendi por 1.000, toma aqui 200. Era dele, era espontâneo, não era obrigado. O problema é que eles fizeram um combinado para mentir, porque eles queriam aparecer para o povo. Por exemplo, eles venderam por 1.000 e vamos dizer que a gente vendeu por 700 e a gente está entregando todo o nosso dinheiro também. A intenção, sabe a intenção do coração, maldade? E Deus também não se agrada com mentira. E isso aí, Deus foi muito radical aqui nessa coisa aqui, para não dar mau exemplo e para dar um bom exemplo de como se portar. Que ninguém é obrigado a dar nada, a pessoa dá voluntariamente. Só que ele mentiu. A esposa ainda teve mais uma chance. Ele perguntou: foi por tanto, foi por tal valor que vocês venderam? Ela tinha chance de dizer: não, vendemos por tanto e só doamos tanto, porque aí se explicava. Ela ia ter a chance de viver, mas como ela segurou a mentira, ela também caiu e morreu. E muitos mestres aí, né, de várias denominações, usam muito essa palavra, essa parte, esse contexto, para forçar as pessoas a dar, tem que dar, porque o Espírito Santo quer dinheiro. E nunca, nenhuma passagem da Bíblia você vai ouvir falar que o Espírito Santo quer dinheiro. Ele quer um coração voluntário. Agora, se você quiser dar até sua roupa do corpo, aí é coisa sua, mas que é coisa que Deus vai fazer. E que por você fazer isso, Deus vai te dar algo em troca. Não se iluda não, porque não é assim que se compra não. Deus não está à venda não, nem as bênçãos de Deus estão à venda. Seja consciente, seja racional, o que Deus quer é a nossa mudança de vida, tá? Deus abençoe, tenha um excelente dia, até amanhã. Amanhã é o capítulo 6 de Atos.